Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Gesley Roberto, eu estou aqui para falar com você a respeito de constelação familiar. Constelação que é uma técnica terapêutica que trata aí de diversos assuntos, entre eles nós falamos de relacionamento. E o assunto do qual nós vamos falar hoje de relacionamento é o relacionamento entre mãe, pai e filho, principalmente nos casos onde o pai não está presente no convívio com o filho. Por algum motivo, esse pai está ausente. E este motivo podem ser diversos motivos. Por exemplo, esse pai pode ser falecido, esse pai pode ser um pai desconhecido, este pai pode estar distante por motivos, por exemplo, profissionais, ele trabalha em outra cidade, tem um ritmo muito intenso de trabalho e fica muito tempo fora de casa. Ou então, por exemplo, situações de divórcio. Esse pai não convive na mesma casa, às vezes esse pai já tem um outro relacionamento, iniciou uma outra família, então a criança não convive diuturnamente, não participa, o pai não participa diretamente da rotina deste filho. É uma das possibilidades. Outra possibilidade, talvez esse pai, ele mora na mesma casa, mas ele não tem a disponibilidade para esse filho, talvez por motivo de saúde, como eu falei, por trabalho, enfim, por algum motivo esta criança não vivencia com uma intensidade boa o suficiente esta relação de pai e filho. E cabe a quem então suprir, cabe a quem então a facilitar este movimento? Cabe à mãe, é responsabilidade da mãe. Por exemplo, existem casos em que os pais moram juntos, pai e mãe moram juntos, e a mãe tem dificuldade de liberar, porque é a mãe quem libera este filho para conhecer o seu pai, para conviver com o pai. Por quê? Porque a gente conhece, inclusive, alguns casos em que a mãe é muito apegada, ela se adona, toma posse e se adona daquele filho. Não libera, não permita que ela tenha um contato com o pai dela. Mas é uma função sistêmica da mãe autorizar, liberar para que esse filho entre em contato com o seu pai. E aí, se este pai não convive com este filho, cabe à mãe o que eu costumo dizer, desenhar, ajudar a criar uma imagem, um perfil, um papel, para que essa criança consiga construir dentro dela uma imagem de pai que às vezes ela não conheceu, ou alguém que ela não convive com tanta intensidade. E ninguém melhor do que a mãe, que foi quem conheceu, quem escolheu esse homem para ser pai do seu filho, ainda que essa escolha tenha sido inconsciente, ninguém melhor do que a mãe para poder apresentar este pai para este filho. E como que essa mãe vai fazer isto? Bom, uma das dicas que eu costumo dar em atendimentos aí de constelação é a mãe apresentar alguns atributos, comentar com seus filhos algumas características deste pai, algumas virtudes, todo mundo tem qualidades. Será que essa mãe não consegue sinalizar três, cinco características que chamaram a atenção? Por quê que você escolheu esse homem? Como foi que você conheceu ele? O que é que foi que te chamou a atenção? O que ele tinha de interessante? O que ele tinha de diferente? Apresente essas informações, esse conteúdo, para que o seu filho comece a desenhar, a construir uma imagem mental, uma imagem afetiva, algo com que ele possa admirar o pai e tomar para si esse pai com essas características que são reais, porque todo mundo tem suas qualidades. Ainda que a pessoa, eu costumo dizer, um bandido lá, um traficante que more, que está envolvido por crime, ele para as outras pessoas ele é ruim, mas para o filho dele, às vezes ele tem em alguns momentos algumas manifestações de carinho, de afeto. Então todo mundo tem um lado bom. Todo mundo que é saudável, emocionalmente saudável, sempre tem um lado bom e essa mãe pode destacar essas características para que esse filho construa essa imagem do pai. Outra coisa que a gente pode também facilitar para essa mãe fazer esse trabalho, ela pensar o seguinte: o amor de mãe, por exemplo, é uma coisa. E como é que a gente vai mensurar? É algo grandioso, é algo que a gente não tem como quantificar o amor de mãe. E normalmente as mães acham seus filhos lindos, maravilhosos, cheios de qualidades. Pois bem, para que uma criança exista, precisa de um pai e de uma mãe.
Então significa que para que seu filho seja bonito tanto quanto ele é, a matéria-prima para que esse filho existisse é 50% de pai e 50% de mãe. Ainda que esse filho tenha sido feito em fertilização in vitro, o que as pessoas chamam de produção independente, ainda assim precisamos de 50% de pai e 50% de mãe. Isso, inclusive, nos faz lembrar que a importância é a mesma. 50% é mãe, 50% essa é a matéria-prima. Então, quando uma mãe olha para um filho e admira as suas qualidades, a sua genialidade, a sua criatividade, a sua beleza, lembre-se que isso só foi possível porque metade você contribuiu como mãe e a outra metade, quem contribuiu para fazer esse filho lindo, foi o pai. Então, mais um motivo para você começar a olhar para o pai do seu filho com novos olhos. E aí também a mãe pode e deve ensinar ao seu filho a honrar esse pai, a desenvolver um afeto, um amor para esse pai, mesmo que ele não conheça este pai. Por quê? Porque o filho, vamos pensar assim, uma coisa inclusive para facilitar esse movimento, esse trabalho da mãe. Um filho na vida de uma pessoa é um presente, porque existia um padrão de vida como solteiro, existia um outro padrão de vida depois que ela se relacionou com alguém, casou, enfim, conheceu alguém, e existe um outro estilo de vida completamente diferente de outros, que é a mãe. Existe uma pessoa antes de ser mãe e de ser pai, e existe uma pessoa antes de ser mãe, e depois é outra história. Existe um homem que tem alguma característica na vida dele antes de ser pai. Depois de ser pai é outra experiência, é outro contexto. E ter um filho é um presente. A mãe dá de presente um filho para um homem. Um homem dá de presente um filho para uma mulher. Ou seja, este filho é um presente. E é um presente de quem? Só da mãe? Só do pai? Não, ele é um presente de ambos. O filho é de ambos. O filho pertence a ambos. E aqui cabe ressaltar os papéis de cada um. Aí a pessoa fica falando, Jéssica, mas tudo que você está falando é tão bonito, mas se você soubesse o que eu sofri na mão do pai do meu filho, se você soubesse que figurinha é o pai do meu filho, pois é, às vezes acontece, né? Das pessoas não serem exatamente aquilo que você gostaria que ela fosse. Mas eu quero destacar aqui uma informação importante que pode facilitar para você nesse trabalho de fazer com que o seu filho tenha um contato mais íntimo, que é você quem vai oferecer para o seu pai, para o pai do seu filho, desculpa, que é lembrar-se que existem papéis. Uma coisa é a imagem que você tem enquanto mulher do pai do seu filho. Porque a experiência de marido e mulher não é necessariamente o mesmo papel e a mesma função de pai e mãe. Por exemplo, eu, Gesley, tenho um pai e uma mãe. E o pai do Gesley é um papel. O marido da minha mãe é outro papel. A mãe do Gesley é um papel. A esposa do meu pai é outro papel. São papéis e funções completamente diferentes. E a mãe não deve confundir a experiência que ela tem enquanto homem e mulher, que é completamente diferente da experiência que esse filho precisa assimilar do seu pai. A mãe não deve contaminar, não deve influenciar com base nas suas experiências de um relacionamento que não deu certo, fazer com que este filho se envolva, porque inclusive, sistemicamente, não faz bem para a saúde emocional da criança que essa criança se envolva no relacionamento de casal. Esse filho precisa conhecer o pai como um homem, dotado de qualidades e virtudes boas o suficiente para lhe fornecer a vida. Ponto. Só por isso já é um bom motivo para nós olharmos para esse homem com novos olhos. E também pensarmos que este papel de pai e mãe são papéis que perduram o tempo.
Independente do que acontecer, você sempre será a mãe do seu filho e o pai dele sempre será o pai do seu filho. Não importa se pode durar 200 anos, este papel é intransferível, irrevogável, não tem fim. E aí, por isso que não tem fim, porque é um vínculo, e este vínculo é um vínculo eterno. Mesmo que a pessoa não conheça o pai e a mãe, tenha sido adotado, este vínculo ele está presente no nosso DNA, nas nossas células. 50% do que você é pai e mãe. É a origem da família de origem do papai, família de origem da mamãe. Então a gente compreender isso é algo riquíssimo e facilita para que a gente possa tomar esse pai e mãe por inteiro. E cabe essa mãe fazer esse trabalho. Se essa mãe não tem condições de fazer, fica uma sugestão de que ela procure um terapeuta, para que ela possa trabalhar essa relação dela com o pai do filho dela, de forma que ela tenha condições emocionais de poder apresentar um pai, de poder liberar para que esse filho conheça o pai, se for possível que esse filho conviva com o pai. E que também encontre em algum momento outras pessoas para que ele também possa ter esse contato com figura materna e figura paterna, padastros. E existem tantas situações que fazem parte do contexto, mas que para que isso tudo aconteça, a mãe tem que permitir. Então, existem muitas outras coisas que poderiam se falar a respeito desse assunto. Esse foi um recorte das tantas coisas que nós podemos falar dentro do entendimento de constelação, de como é esse movimento de tomar o pai. Espero que tenha feito sentido isso para você, espero que tenha facilitado em alguma coisa para que você possa fazer esse trabalho. E recomendo, se você ainda não conhece, conheça as constelações, se permite ser constelado, se permite olhar para você, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, que você não é a única pessoa beneficiada. Quando uma mãe facilita para que o filho tenha convívio com seu pai, ela está fazendo isso pela força do amor de mãe, porque o desejo da mãe é que o seu filho seja saudável, equilibrado emocionalmente, para que essa criança seja emocionalmente saudável e ela vai se tornar uma adolescente melhor, um jovem melhor, um adulto melhor. E o amor de mãe pode, se ela tiver a melhor consciência, permitir que isso tudo aconteça. Tá bom? Eu sou o Gesley, foi muito bom falar contigo, foi um prazer, que bom que você ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa um comentário, faça alguma pergunta. Diga para mim se fez sentido essas coisas, se você achou que você conhece alguém que talvez seja interessante, que tenha contato com isso, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que ele pode ser útil também, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.